agora a gente vai falar um pouquinho de temperabilidade, né? Para quem não me conhece, sou o Júlio Autor, eu sou o tutor aqui na parte de engenharia de materiais. Vamos lá, dando continuidade aqui na nossa aula, a gente vai falar temperabilidade. Basicamente, o que é temperabilidade? Um tratamento térmico, que ele quer ser bem sucedido, um tratamento térmico bem sucedido de aço. Quando eu quero produzir uma microestrutura predominantemente martensítica, porque normalmente eu quero gerar martensita, por mais que eu faça um revenil depois, eu quero que essa estrutura ela seja predominantemente martensítica. Eu vou garantir ali uma boa formação de martensita, para aí depois eu controlar a propriedade dele via revenido. E eu quero garantir que a seção transversal toda desse material ele seja de martensita, para eu garantir a dureza bem elevada. E para isso eu vou depender de 3 fatores para eu garantir uma boa temperabilidade. Obviamente, é a composição da liga, porque a gente vai ver aqui que ligas de elementos diferentes vão ter temperabilidades diferentes. O tipo e o caráter do meio da têmpera, ou seja, se eu estou fazendo uma têmpera em óleo, se eu estou fazendo uma têmpera em água, se eu estou fazendo a têmpera em ar forçado, e o tamanho e a forma do espécime, ou seja, qual o tamanho, qual é a dimensão do equipamento, do componente o qual você está realizando o tratamento térmico. Beleza? A influência da composição da liga, da capacidade de uma liga de aço de se transformar em martensita para um determinado tratamento de têmpera está relacionado a um parâmetro denominado temperabilidade. Então, temperabilidade é a facilidade ali desse componente, desse aço, de se transformar em martensita. Com o que a gente já viu aqui nas aulas anteriores, a gente vai conseguir definir bem como que funciona a questão da temperabilidade. Só reforçando alguns conceitos. Imagina que eu estou pegando um aço aqui eutetoide e estou ali fazendo uma têmpera nele. Dependendo do tamanho da dimensão da peça, eu posso ter, para uma mesma peça, uma taxa de resfriamento mais lenta, e eu posso formar perlita fina no centro da barra, uma taxa de resfriamento intermediário, que eu vou formar perlita e martensita, uma taxa aqui onde eu vou estar dizendo aqui que é a taxa crítica de resfriamento, o qual eu quero manter essa taxa à esquerda. Basicamente, a taxa crítica de resfriamento ela vai depender do material, porque ela é exatamente essa taxa aqui onde eu consigo passar do cotovelo da curva sem entrar em nenhum tipo de transformação. E aqui eu tenho a MS, que é o início da transformação martensítica, uma taxa de resfriamento elevada que vai estar normalmente na superfície da barra. Muitas vezes eu quero garantir que toda a peça esteja formando martensita, então eu tenho que garantir que, mesmo para resfriamentos mais lentos, eu consiga ali formar uma estrutura martensítica, tanto no interior da barra quanto na parte interna da barra. E como que eu consigo ali avaliar a temperabilidade? Como falar, pô, esse aço tem uma temperabilidade tal, aquele aço tem uma temperabilidade tal. Qual é o teste realizado para definir se um aço ele tem uma boa temperabilidade ou uma melhor temperabilidade que o outro? Esse é o ensaio de Omni. Ele é um procedimento padrão, amplamente usado para determinar a temperabilidade de aços. Com este procedimento, exceto para a composição da liga, todos os fatores que podem influenciar a profundidade na qual a peça endurece, ou seja, tamanho da peça, formato da peça e o tipo de tratamento de têmpera são constantes. Então, o que pode influenciar uma têmpera? É a dimensão da peça que eu estou trabalhando, o meio e a taxa de esfriamento. Eles conseguem controlar isso aqui totalmente, porque vai estar um jato padrão numa superfície padrão, numa geometria padrão. A única coisa que está sendo alterada aqui nesse teste é a composição da liga. Então, eu vou garantir aqui que uma liga está sendo comparada igualmente com a outra. Então, eu posso dizer que uma é mais temperável que a outra. Em que consiste esse teste? Eu vou ter aqui uma amostra cilíndrica, de 25,4 milímetros de diâmetro, e 100 milímetros aqui de comprimento, ou seja, 1 polegada por 4 polegadas de comprimento. Ela vai ser o quê? Austenitizada em uma temperatura prescrita por um tempo prescrito. Então, eu vou garantir aqui uma temperatura de austenitização e vou deixar ele ali por um tempo que é padrão entre eles. E depois disso,
basicamente, o que que eu vou fazer? Aqui já tem a imagem e já consegue ver, né? Que já tem uma ideia do ensaio de Omni. Eu tenho aqui a peça, que ela vai estar austenitizada, eles pegam a peça o mais rápido possível e lançam aqui nesse suporte, e do outro lado aqui eu tenho um cano que ele vai estar injetando água numa velocidade padrão, num fluido de controle também padrão. Nesse caso aqui é jato de água. O que vai acontecer? Aqui eu vou começar a ter o resfriamento partindo dessa superfície e, obviamente, devido a esse jato de calor, a superfície vai resfriar mais rápido e o resto da barra vai resfriar mais devagar. Então você vai ter, propositalmente, uma taxa de resfriamento diferente, porque vai depender de diversas questões, como também a capacidade do material de conduzir calor e de perder calor. Então, depois que eu peguei e fiz esse tratamento e essa barra resfriou, vocês podem observar aqui que à medida que eu estou saindo aqui da região da superfície da peça, eu vou ter uma taxa de resfriamento que sai de 600 para até 4,5 aqui está em Fahrenheit por segundo. Mas o mais importante aqui é observar que eu estou tendo uma taxa de resfriamento efetiva diferente ao longo da peça. E depois que eu fiz esse tratamento, eu vou fazer uma linha de dureza. Eu vou fazer um perfil de dureza aqui dessa peça. Então eu vou começar aqui, faço um teste de dureza aqui, aí eu ando mais um pouquinho, eu acho que a, a cada 16 polegadas até chegar em aproximadamente aqui, que é 1 polegada. Na primeira polegada eu vou andando entre 16 polegadas e vou fazendo um teste de dureza até chegar aqui. Aí aqui depois de 1 polegada eu vou andando a cada 16 polegadas até chegar em 2 polegadas, e na última polegada eu só faço 3 testes de dureza. O que eu vou obter aqui? Eu vou obter aqui uma curva de dureza que vai ser variável ao longo da distância em relação à ponta temperada. Obviamente, a tendência aqui de onde resfriou mais rápido é ter uma dureza maior. Só que, se o meu material tem uma temperabilidade maior, ele vai ter uma curva de dureza talvez que seja assim. Se o meu material tem uma temperabilidade ruim, talvez ele tenha uma curva de dureza que seja assim. Então, quanto mais à direita essa curva de dureza e quanto maior a dureza por longas distâncias, significa que eu tive ali, eu tenho um material que ele tem uma temperabilidade mais elevada. Então, quais são aqui as variáveis de temperabilidade? Primeira variável é a quantidade de carbono, né? Aqui eu estou pegando um aço do grupo 86, né? 86 aqui eu acho que é um aço liga que tem cromo, molibdênio. Não me recordo agora de cabeça exatamente qual é, mas com certeza ele tem esses 2 elementos de liga. Mas ele é um aço já que tem uma boa quantidade de elementos de liga. Normalmente, elementos de liga de qualquer natureza, ele vai tender a aumentar a temperabilidade do aço, com exceção do cobalto. O cobalto é o único elemento que não aumenta a temperabilidade do aço. Isso por quê? Porque todos os elementos de liga, quando eles estão presentes na estrutura do meu material, ele vai atrapalhar a austenita em se transformar em ferrita mais cementita. É como se durante a têmpera, como o meu material ele tem que ter uma difusão de carbono de um lado para o outro para formar a estrutura dele, os elementos de liga eles atuam ali atrapalhando essa difusão e logo ele atrapalha ali, ele atua ali atrapalhando a repartição da austenita. Então, de maneira geral, os elementos de liga já aumentam a temperabilidade do aço. E um elemento que influencia muito a temperabilidade do aço é a quantidade de carbono. Então, se vocês observarem esse grupo de aço aqui, todos são do grupo 86. O que está mudando entre eles? A quantidade de carbono. Esse aqui é um 0,2, esse aqui é um 0,3, esse é um 0,4, esse é um 0,6. E vocês podem observar que o 8660 ele é o que tem a maior temperabilidade, que ele já parte de um perfil de dureza elevado e ele consegue garantir uma boa dureza até depois de 50 milímetros. Ele consegue atingir aqui aproximadamente 40 e tantos Rock ou C. Dureza a qual você só consegue obter para os outros aços, por exemplo, com 8640, até aproximadamente aqui 18 milímetros. Então aqui a gente tem um perfil de dureza influenciado pelo carbono. A outra questão é a taxa de resfriamento, né? Aqui a gente não está falando especificamente sobre o ensaio de Omni, mas de maneira geral, para um material. Se eu tenho um material aqui, quando a gente está vendo aqui no ensaio de Omni, se o meu material aqui na superfície teve uma taxa de resfriamento maior, ele vai formar martensita. Então ele vai ter martensita pura. Logo, a dureza do meu material naquela superfície vai ser maior. Se eu tenho uma taxa de resfriamento menor,
na curva C, por exemplo, eu vou formar a perlita fina. Então a dureza também vai ser diferente. Então a taxa de resfriamento ela vai influenciar ali na dureza final do meu material e não influencia na temperabilidade, né? Mas ele vai influenciar ali na resistência e na capacidade de formar martensita. Elementos de liga. Aqui eu tenho um gráfico parecido com o primeiro que a gente viu, só que aqui nesse caso eu estou para materiais que são, por exemplo, todos 0,4% de carbono, todos esses aqui são 0,4% de carbono. Todos esses materiais têm 0,4% de carbono. Qual é a diferença entre eles? A quantidade de elementos de liga. Esse aqui, por exemplo, é um aço ao carbono, um 1040, quase não tem elemento de liga, e ele já tem uma curva aqui, um perfil de dureza que rapidamente, próximo de 20, ele já está como se não tivesse formado martensita nenhuma. E o 4340, que é um aço cromo-molibdênio, ele tem aqui um perfil de dureza muito bom. Esse aqui é um aço muito temperável, inclusive esse aqui é um aço muito utilizado na indústria exatamente por conta disso, 4340, 4140, aí 8640 ele já tem mais elementos de liga, ele tem uma temperabilidade menor, mas aqui ele já vai ter um pouquinho mais de resistência à corrosão, e por aí vai. Então 4340, 4140 são aços muito utilizados na indústria, porque ele é muito temperável. Mesmo depois de 2 polegadas, ele está numa dureza aqui na ordem de 50 ROC-LC. E aqui vocês podem observar aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma correlação ainda entre a dureza e a quantidade de martensita formada. Então, para esse perfil de dureza, né, deixa eu limpar a tela aqui para eu explicar isso melhor para vocês. Para cá, eu consigo estabelecer a quantidade de martensita em relação à dureza. Então, se eu tenho 50% de martensita, eu espero ter esse perfil aqui de dureza. Então, o que isso significa? Significa que para um aço 1040, a minha profundidade de têmpera, que eu tenho pelo menos 50% de martensita, é de aproximadamente aqui 5 milímetros. Já para um aço 4140, onde eu tenho pelo menos 50% de martensita, eu vou ter aqui uma profundidade de têmpera de 28 milímetros. Já para o aço 4340 é até maior que isso, né? O aço 4340 eu consigo ter 80% de martensita em 50 milímetros. Então, isso vai muito depender de qual é a profundidade de têmpera e a qual profundidade você precisa de uma elevada dureza no seu material, tá bom? Então, aqui a gente está vendo que os elementos de liga, eles também influenciam a temperabilidade. Tamanho da amostra. Obviamente, o tamanho da amostra ela vai influenciar, porque o processo de condução térmica é diferente ali para dimensões diferentes. Então, se a minha amostra está sendo temperada, ela vai ser temperada pela superfície, obviamente a superfície, isso aqui é uma barra, obviamente essa superfície aqui, ela vai ter uma tendência de ter uma dureza maior, enquanto o núcleo do meu material, ele vai ter uma tendência de ter uma dureza maior. Como eu tenho um aço 4140, que ele tem uma profundidade de têmpera legal, você pode observar aqui que boa parte deles estão até acima de ROC-LC. Já o aço 1040, ele consegue só ter na superfície uma boa dureza acima de 50 ROC-LC, exatamente porque ele tem aqui menos elementos de liga. Agora, se eu aumento o tamanho dessa barra, por exemplo, para um aço 4140, com uma dimensão maior, esse aqui era o 50 que a gente viu antes. Lembra que a gente tinha aqui o 4140 e a gente tinha esse perfil de dureza aqui. Mas agora, se eu aumento essa barra, eu vou observar aqui, como a barra é maior e eu tive um perfil térmico diferente de condução de calor, o centro dessa barra ela vai ter uma dureza menor do que a gente tinha visto aqui anteriormente. Por quê? Porque aqui eu tive a profundidade de têmpera é a mesma para o meu material. E se esse material aqui ele tem uma dimensão muito grande, a têmpera não vai conseguir atingir o núcleo caso a espessura dele, caso ali o diâmetro dele seja muito grande. Então, peças maiores eles vão ter uma tendência a formar menos martensita no centro, por quê? Porque o centro resfriou numa taxa de resfriamento mais lenta. Então, é de se esperar que o centro tenha uma taxa de resfriamento menor. Beleza, gente? Vamos para o próxima variável de temperabilidade. Aqui, no caso, é o diâmetro crítico. O diâmetro crítico é um parâmetro muitas vezes utilizado para quando eu quero especificar uma quantidade de dureza aceitável. Por exemplo, diâmetro crítico, diâmetro no qual o componente possui em seu centro dureza equivalente a 50% de martensita. Então, por experiência da indústria, a gente sabe aqui que 50% de martensita e 50%
de perlita, eles vão gerar aqui uma dureza equivalente a 52 HRC. Você pode até perguntar, Júlio, mas como que eu sei que está formando martensita ou não? É exatamente assim. A gente não pega e faz uma análise microscópica em todas as amostras que a gente tempera. A gente consegue determinar ali, estimar a quantidade de martensita pela dureza gerada na superfície. Então, né, tem um outro ensaio aqui, que é o ensaio Grossman, que eu pego aqui diversos diâmetros de amostra e vejo qual é o diâmetro o qual eu consigo garantir pelo menos 50% de martensita no meu material. Então, o material lá, sei lá, o material lá, o 1040, digamos, não sei se é esse aqui, tá bom, gente? É só um exemplo. Aí, digamos que eu peguei o 1040 e fui aumentando o tamanho da barra. Aí você vê, pô, 1 polegada eu tenho aqui no núcleo 50% de martensita e 50% de perlita, porque ele tem 52 Rockwell C. Então, eu não posso temperar para aquele meio diâmetros maiores que esse, porque senão eu vou ter um núcleo muito dúctil, não vou conseguir ter a propriedade que eu quero, porque eu quero a peça toda com pelo menos 52 Rockwell C. Então, esse aqui é uma outra forma de determinar que é o diâmetro crítico. E, por fim, a gente tem os meios de têmpera, né, que são as variáveis aqui que a gente trabalha, que é, os meios de têmpera aqui, né, em cada caso, a taxa de resfriamento é medida por um número conhecido como seu valor H. Esse valor H aqui seria como se fosse a severidade da têmpera. Está escrito aqui. Este valor também é conhecido como número de Grossman, né? Esse número de Grossman aqui, ele é um número de severidade. Então, se vocês forem observar nessa tabela aqui, deixa eu ver se consigo dar mais um, não consigo não. A gente tem, por exemplo, o brine. O brine é salmoura com violent agitation, com agitação violenta. Então, a salmoura é agitada para ter uma troca de calor intensa. Você vai ter uma severidade de têmpera muito grande. Bom óleo com agitação moderada. O óleo ele tem uma troca de calor mais lenta que a salmoura. Então, ele vai ser, às vezes, utilizado quando eu quero ali equilibrar meu tratamento térmico. Ah, existe melhor, existe pior, Júlio? Não, vai depender de qual material você está tratando. Ah, vou tratar um 4340, é muito temperável. Vou usar o quê? Vou usar um meio mais razoável ali, não vou usar uma salmoura, não. Porque uma salmoura é um meio muito agressivo. Às vezes eu vou ter uma temperatura muito intensa, vou gerar algum tipo de trinca. Então isso tudo você tem anos e anos de prática de indústria para você entender, né, e saber moderar ali qual é o meio de têmpera que você vai utilizar. Se o seu material ele tem uma temperabilidade menor, normalmente você tende a usar ali materiais com meios de têmpera mais agressivos para você garantir que o seu meio ali ele atinja uma temperabilidade adequada. E aqui a gente não está falando sobre diferencial de temperatura, a gente está falando só sobre meios que vão garantir uma melhor troca térmica durante o processo ali de têmpera. Por fim, gente, falando ainda, a gente já falou de elementos de liga, mas a gente vai ver que como os elementos de liga eles podem influenciar o diagrama de maneira geral na temperabilidade, né? Quando a gente vai falar em termos de elemento, como que eu posso melhorar a temperabilidade de um aço? A forma mais barata é o carbono, né? Então, se eu estou com aço ao carbono, 1010, 1020, vou aumentando a quantidade de carbono dele, eu vou melhorar a temperabilidade, né? Aqui a gente tem uma tabelinha de hardenability, ou seja, né, o quanto eu torno mais temperável, né, o quanto é mais fácil de endurecer o material à medida que eu estou adicionando o elemento de liga. Então, se eu estou adicionando aqui um percentual de manganês, silício, níquel e cromo, ou molibdênio, eu vou estar adicionando um múltiplo nesse meu material. Aqui a gente tem os principais elementos utilizados aqui para tratamentos térmicos, ó, manganês, silício, níquel, cromo e molibdênio. Tanto que 4340 é um cromo molibdênio, né? Níquel cromo molibdênio. Então ele tem um pouquinho de cada um desses elementos aqui para garantir ali um bom fator de têmpera. Aqui, por exemplo, a gente tem um aço eutetoide, e se vocês observarem aqui que a temperatura crítica para você conseguir formar a austenita no aço eutetoide é 140 graus Celsius por segundo, ou seja, você tem que resfriar ele numa taxa acima de 140 graus Celsius por segundo para você garantir a formação de martensita. Aí quando você vem aqui para um aço, que é um aço liga, eu não me recordo qual, eu acho que isso aqui é um 4340, inclusive, não tenho certeza se é, mas vamos apenas dizer que ele é um aço com elementos de liga de maneira geral.
Quando a gente vem para ele, o diagrama dele de transformação de resfriamento contínuo, ele muda totalmente. E quando a gente muda ele, a gente vai observar que aqui, que é a nossa temperatura, taxa de resfriamento crítica de têmpera, que é o ponto a partir do qual eu vou estar só formando martensita, ele vai alterar para 8,3 graus Celsius por segundo. Então é muito mais fácil eu atingir essa taxa de resfriamento em toda a dimensão do meu material do que eu atingir essa taxa de resfriamento. Esse aqui é um meio muito severo, vou poder gerar distorções, vou ter outros problemas relacionados ao processo de têmpera. Voltando aqui para os elementos, qual é o elemento mais efetivo? É o molibdênio, porém ele é caro. Aí tem umas controvérsias aqui, tem gente que fala que é o cromo aqui também o mais efetivo junto com o molibdênio e tende a ser um pouquinho mais barato, né? Entre o cromo e o molibdênio, tanto que o cromo está aqui, ó, o multiplying factor do cromo, ele é bem elevado, só que também é um elemento caro. Aí, no final das contas, a gente tem que balancear. Se te perguntarem em concurso qual que é o mais efetivo, sem perguntarem o preço, é isso aqui, ó, cromo. Cromo e molibdênio, porque aqui quando a gente está falando em grandes quantidades, ambos vão estar trabalhando ali para deslocar a curva para um lado. Tá? Essa tabela aqui ela é uma referência para você ter uma tendência, mas não é para você usar de uma maneira absoluta. Mas se for o melhor custo-benefício, vai ser o manganês. Por quê? Porque o manganês ele vai te dar um bom fator de multiplicação e, além disso, ele é um elemento mais barato. O cromo e o molibdênio são elementos mais caros. Tanto que você tem aço ao manganês, que são aços um pouquinho melhor temperáveis, e quando você já adiciona o cromo e o molibdênio, você já vai para o 4340 da vida, que aí você vai ter um aço com uma temperabilidade excelente, um aço com propriedades excelentes, mas obviamente ele vai ser um aço um pouquinho mais caro. Beleza?